Vamos seguir em frente, sem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Estamos falando aí do Marum, sobre a prioridade, né? Ele estabeleceu como prioridade. O governo de Michel Temer já negocia novas concessões que tornem a proposta mais fácil de avançar. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que o Planalto vai ouvir as reivindicações dos servidores, mas destacou que não há compromisso para mudanças. Enquanto isso, para reduzir os estragos do adiamento da votação, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que vai procurar as agências de classificação de risco para evitar um novo rebaixamento do país. Ô Andreasa, você acha que pode ter mudança aí, a pressão dos servidores, ou nada muda, né? Do jeito que está, deve ser aprovado agora em fevereiro? A gente vem falando muito, né, dessa... Até ontem, rapidamente, a gente destacou a fala do Arthur Maia, né, que é o relator, dando a entender que pode ter alguma concessão nova aí. O que você acha, hein? Eu me tornei pessimista, né? Eu achava que a reforma aconteceria esse ano ainda, perdi. Tudo é possível agora. O que se lê, o que se diz é que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, estaria à frente dessa negociação com aqueles que representam os interesses de grupos de pressão do funcionalismo público. Esse fato, esse momento, o fato de políticos importantes, de lideranças importantes estarem sob pressão de grupos de interesse representantes do funcionalismo público, para mim, a maior demonstração, o governo deveria explorar isso melhor, a maior demonstração de que essa reforma previdenciária, conforme apresentada hoje, fere interesses de gente poderosa, fere interesses da elite do funcionalismo público. Olha, nesses últimos dias, o Rodrigo Maia recebeu em audiência, para ouvir pressão, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representante de classe dos juízes, contra a reforma da Previdência, querendo condições melhores para o grupo que representa. O presidente da famosa Associação Nacional dos Procuradores da República, olha aí, hein? Procuradores da República, os justiceiros, caçadores, jacobinos, o pessoal que está pedindo cabeça de político, fazendo pressão, é o tal Robalinho, aquele cuja organização, essa associação, organiza aquela lista tríplice, sem nenhuma importância, do qual se impõe que o presidente deve escolher o Procurador-Geral da República. Esse presidente, o senhor Robalinho, esteve com o Rodrigo Maia fazendo pressão para aliviar a barra da reforma da Previdência sobre o Ministério Público. Isso é a elite do funcionalismo público, aquela que a reforma atinge. E também, para não ficar fora, o Fernando Segovia, aquele para quem uma mala de 500 mil reais não é tanta prova assim, Fernando Segovia também fez pressão para rever idade, não sei o que, paridade, e quem entrou a partir de 2003... todos trabalhando contra a reforma da Previdência, eles que representam a elite do funcionalismo público, aqueles privilegiados que são os principais atingidos pela proposta, os que trabalham menos, ganham mais e se aposentam mais cedo. Ô Zé Maria, você aposta em novas mudanças, em novas concessões, o que você está sentindo aí do clima no Congresso? Olha, pelo que eu vi hoje, o governo piscou primeiro, né? Sabe aquela história do duelo de faroeste, quando pisca o outro saca a arma enquanto o olho fecha? O que aconteceu? Isso, para mim, já é consequência daquela história mal explicada do Romero Jucá. Ninguém entende porque ele falou aquilo, ele é experimentado, ele não dá bola fora. Algum recado tem, muita gente diz aqui que ele apostou na Bolsa, porque sabia que a Bolsa ia cair. Então, ele fez algum movimento econômico no dólar, sei lá, porque ele não faz nada sem pensar. Agora, o Andreasa falou a verdade, é uma elite do funcionalismo público e temo dizer, meu caro Andreasa, a elite do país. O Banco Mundial mostrou que 76% da massa salarial brasileira vai para o setor público. Aqui em Brasília o clima é de guerra. O clima é de guerra. Todos estão fazendo pressão total e é essa elite burocrática que domina os poderes por aqui. Então, há dificuldades sim, viu, Patrick? Há dificuldades e eu acho que elas aumentam nesse intervalo aí até fevereiro, em vez de diminuir. Agora, o governo já perdeu a reforma da Previdência. O próximo presidente terá que fazer uma real reforma da Previdência. Por enquanto, aquela história de aprovar qualquer projeto.
Verá. Se eles fizerem mais concessões no texto, como querem e pressionam os funcionários, esses que o Andreasa pontuou tão bem, aí sim o governo vai estar jogando fora qualquer possibilidade de fazer uma reforma digna do nome, vai fazer um arremedo de reforma. Essa que está lá agora, ela é desidratada, mas pelo menos ela conserva um princípio básico, que é de unificar o setor público, o setor privado e criar a idade mínima. Então esses dois pilares estão garantidos ali, com poucas exceções, mesmo aquelas exceções com as quais eu não concordo, mas que a gente acaba entendendo que é necessário o governo fazer essas concessões para aprovar o texto. Se avançar mais nas concessões, algo que o governo dizia peremptoriamente que não faria até 2, 3 dias atrás, aí é sinal que está jogando mesmo a toalha, e eu começo a me perguntar se vale a pena você fazer um trabalho hercúleo desse para aprovar um texto que vai precisar ser modificado mesmo em pouquíssimo tempo, no intervalo de menos de um mandato. Ninguém deixa de dizer, e os economistas que eu tenho ouvido recentemente são unânimes em dizer que vai ser necessária uma outra reforma num período aí de menos de 10 anos. Mas se novas concessões forem feitas, esse período se reduz. Eu acho que isso que o Zé Maria falou, que Brasília está em chamas, que os funcionários estão muito em cima, eu vi várias fotos de jornais, fotos no Instagram de faixas que Previdência quem vota não volta. Talvez os deputados estejam muito contaminados por esse ambiente que é concentrado de funcionários públicos. Esse lugar onde fica o Congresso, ali a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, é a Babel dos funcionários públicos. Quando eles voltarem às suas bases, essas que eles temem que não os coloquem de volta no Congresso, caso eles votem a reforma da Previdência, pode ser que eles se assustem ao perceber que isso não é uma questão para o grosso do eleitorado, que não é tão atingido pelas medidas quanto a elite do funcionalismo. Quem sabe esse mergulho nas bases, que alguns fazem, outros vão, na verdade, para a Disney e não estão nem aí para base nenhuma. Mas os que realmente fizerem no fim do ano, podem chegar lá e constatar que as pessoas se entenderam que a reforma trata de combater privilégios, na verdade, e não suprimir direitos daqueles mais pobres. Bom, gente... Agora, pessoal... Vai lá, Andreasa. Que coisa, Patrick, claro. Que coisa espantosa, é realmente muito espantoso, não é novo, mas a gente não pode deixar de bater nessa tecla, eu vou insistir nela. Como é poderosa essa elite do funcionalismo público? Como ela é poderosa e influente? Muito, Andreasa. Vejam o seguinte, Zé, o seguinte, que o PT, por exemplo, faz o discurso contra a reforma da Previdência com a mistificação segundo a qual defende, com isso, o interesse do trabalhador, da base, né? De quem ganha pouco, de quem é operário. É mentira. Nesse caso é mentira. Nos outros também, mas nesse caso especificamente é mentira. Esses são os menos atingidos pela reforma. O PT está defendendo com isso a elite do funcionalismo público. E todos os que estão contra a reforma, isso precisa ficar bem claro, estão defendendo por interesses variados, às vezes defendendo seus próprios interesses, aqueles que têm origem militar, que têm origem na polícia, que têm origem no Ministério Público. Esses estão defendendo interesses de castas. Isso precisa bem claro, defendendo privilégio. Quem estiver contra essa reforma da Previdência estará defendendo os mais privilegiados da República. Quer falar alguma coisa, Zé Maria? Eu sim, é verdade, Andreasa, e olha, aqui tem termos, né, que é absurdos adquiridos, eles batem nessa tecla de direitos adquiridos, a gente chama aqui de absurdos adquiridos, e não é só, é todo um corpo de funcionalismo do judiciário, não é só o procurador e tal, tem toda uma linha, todos ganham muito bem, o servidor do executivo, Andreasa, é o que ganha menos por aqui.